Não custa nada para o nome do presidente da República não estar entre esses 4. Não é impossível de acontecer. E no cenário eleitoral, quando a gente tá falando de eleição, uma coisa que eu aprendi, eu fui diretor de jornal por muito tempo, uma coisa que eu aprendi é que eleição, cara, não é nada previsível. Não custa nada para de fato vir alguém, pô, e subir nas eleições ali e começar a ganhar. Não custa nada para o nome do presidente da República não estar entre esses 4. Não é impossível de acontecer. Acredita né? Então o Bolsonaro é a prova disso. 2 anos antes ele era uma piada. Não, mas ele já era a principal piada. A gente teve uma discussão sobre isso agora no evento com o economista, o Samuel Pessoa lá, ele estava falando sobre isso, e a gente provou que em números que não. Quando você abrir a trends do Google ali, por exemplo, você percebe que o nome do Bolsonaro ele já era gigante, inclusive maior do que o do Lula nas buscas já na internet antes da eleição. Então, mas eu tenho um ponto sobre isso. O Nicolas, por exemplo, ele também talvez seja esse cara hoje, certo? Não, porque os vídeos que ele faz viralizam. Não, bem longe do Lula. O Lula estando no governo, claro, mas o nome dele ainda é bem menor ainda que o Bolsonaro, o nome dele ainda é bem menor do que várias pessoas, então ele não é necessariamente porque a minha dúvida era se, mesmo você tendo todo esse alcance, se você realmente conseguiria converter isso em voto. Né? Você precisa de uma coisa chamada... você precisa trabalhar com o seguinte quesito, é isso que ganha eleição. Os políticos brasileiros não entendem muito bem disso, mas o que ganha eleição é basicamente o seguinte, a perda de legitimidade ganhando ressonância. Então você tem que ter uma opinião que ela ofenda uma parte da sociedade ao ponto dela se sentir indignada e reclamar. O Renan tem tentado fazer isso, né? E o Flávio Bolsonaro, por natureza própria, a família Bolsonaro sempre fez isso, e por isso que ele foi tão bem na eleição de uma vez. É porque se você pega, por exemplo, e fala, olha, tinha que prender quem é vegetariano. Essa é uma opinião extremamente impopular, né, do ponto de vista racional, todo mundo vai falar assim, gente, que ideia estúpida, estapafúrdia. Só que... Mas o pessoal da JBS vai gostar. Só que você conta que o pessoal, os vegetarianos vão ficar putos o suficiente para te repudiar. Só que os vegetarianos eles são um nicho. Quantos amigos do vegetariano é de fato vegetariano? Quase ninguém. Então quando você pega isso em cadeia, você vai fazer todos eles colocarem seu nome em evidência. E aí o pessoal do agro, que é muito mais numeroso, e o pessoal do sertanejo, que é muito mais numeroso, eles vão pegar e falar, gostei desse cara. E aí o que acontece é, você tem que descobrir um grupo específico e começar a dar porrada. E aí fazer ele começar a falar de você e te compartilhar. Sabe, eu tava vendo um negócio sobre isso no livro, chama Diário de um CEO. Diário de um CEO. E aí ele dá, acho que 13 lições e tal, alguma coisa assim. E aí uma delas ele fala exatamente isso, eu não lembro agora o nome do autor, mas ele fala exatamente isso, que você consegue ter um ganho muito grande de popularidade se você for capaz de ser odiado, eventualmente, por 80%, mas ser amado loucamente por 20%, exatamente por causa da ressonância. É isso. Porque esses 20% eles vão conseguir espalhar seu nome ali e tal. Então faz sentido. Mas você precisa ser odiado. Foi isso também. A parte precisa ser odiado. Quando começou todo esse movimento, o próprio Silas Malafaia fez exatamente isso, colocando todas as ideias do Lula e conectando ideias do Lula como marxistas e que o marxismo e o cristianismo são inimigos em comum. A partir disso, ele começa a criar uma pessoa que vai ser a salvadora desse inimigo em comum, que seria o marxista, no caso o Lula, que seria o Bolsonaro. E aí ele começa a projetar o Bolsonaro inteligentemente, ele começa a pegar esse apoio por ter sido casado, né, por ser casado, né, com a Michelle Bolsonaro, que é cristã, assídua, né, da igreja, e começa a não só receber os votos da bancada do pessoal dos evangélicos, que são 30% do nosso país na época, e ainda tem o pessoal dos católicos que na época eles até se reuniram para fazer algumas campanhas em prol do Bolsonaro, e ali em cima, se desenhou um cenário perfeito para ele ser eleito. Isso será que não é da natureza humana mesmo? Porque a gente sempre tem essa ideia dicotômica, né, das coisas. Então você sempre pensa em herói e vilão, né? Então é mocinho e bandido e tal. A gente não consegue enxergar, quando você vê um filme, por exemplo, é muito isso. O Galvão Bueno era excelente nisso. O Galvão Bueno, ele narrava o jogo, sempre colocando conflitos ali, sempre uma dicotomia, um duelo. Ele escolhia os atores, né? Então, dependendo do jogo, se era um lateral contra um meia, se era um atacante contra um zagueiro e tal, ele enxergava isso no jogo e ele fazia aquilo virar uma guerra ali. Então, ele fala isso, que era isso que traz a emoção. Então, você traz a emoção do ódio, traz a emoção do amor, né? Pra quem defende e pra quem odeia. Exatamente. Então,
Parece que a gente funciona muito desse jeito, a gente não enxerga as escalas de cinza. Então, é preto ou é branco. Exato. Né? E aí, sim, você consegue trazer, né, Mas é isso, é que as eleições presidenciais é a disputa entre duas pessoas. Não existe 5 candidatos, como dizem. É a disputa entre duas pessoas. Então, dificilmente alguém, né, que tá tentando ali numa terceira via fazer alguma coisa, se ele não é a resposta imediatamente óbvia para parar aquela outra pessoa, é muito difícil. O Ciro é a prova disso, né? É isso, é muito difícil. Ciro Gomes. Ah, não, muita gente fala, pô, o Ciro seria um cara razoável, só o quê? Mas exatamente por isso você não vai conseguir. Amarelo. Porque você precisa extremar em alguns aspectos, né, para que você consiga chegar num lugar. Então, assim, é muito difícil que as eleições desse ano agora, né, como tem ali o Flávio Bolsonaro e o bolsonarismo é muito grande ainda, e o PT, que até o presente momento é o único partido do Brasil, né, pode ser que venha a ter outros partidos no Brasil, mas partido mesmo, que tem uma ideia parecida, que os candidatos representam algo parecido, por enquanto é só o PT, o restante é tudo legenda que alguém entra e troca, né? Você consegue ver agora o Caiado, por exemplo, só saiu de partido para poder ir para outro, para ir candidato. Porque não tem partido, são simplesmente pessoas... Aí vai pro partido do cara que ele mais criticava. É só para conseguir plataforma, né? Acesso ali. Porque não existem partidos. Esses partidos eles funcionam como viabilização para que alguém consiga ir para cargo. Né? É uma plataforma. Então, você consegue perceber que não existe. E aí agora, necessariamente, não vai ter o PT, que sempre vai ter um candidato ali, aparentemente, né? Nos últimos anos sempre. Agora tem que ver como é que fica isso depois de que o Lula se for, né? Porque é a última eleição que o Lula disputa, isso é seguro. Com certeza. Não tem como ele disputar outra, até porque ele precisaria esperar 4 anos para disputar a próxima. Então, ele vai para quase 90. Não, ele estaria com 90 e poucos. 90 e poucos. Ou ele conseguir mudar durante esses 4 anos. Não. E se você já tá ganhando uma grana acima de R$4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão Faça a sua análise de perfil, preencha o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de R$10 milhões. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente, chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil, se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar, Raul, eu não aprendi a investir, pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça R$10 mil. Investimento melhor que isso não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.